Tudo bem, turma? Como a gente viu na aula passada, nós iniciamos a aula de NR10, tá? E a gente falou sobre esses tópicos aqui: riscos elétricos, choque elétrico, tá? O tipo de percurso da corrente, intensidade, tempo de duração, área de contato, frequência da corrente, tensão elétrica, condições da pele do indivíduo, constituição física do indivíduo e estado de saúde do indivíduo. Depois a gente falou sobre tipos de choque. O choque estático, a gente vai falar, falou sobre o estático e sobre o dinâmico. Agora a gente vai falar sobre tensão de toque e tensão de passo. Ok? Tensão de toque. Tensão de toque é a tensão elétrica existente entre os membros superiores e inferiores do indivíduo, devido ao choque dinâmico, exemplo de um efeito de ruptura na cadeia de isolamento de uma torre de transmissão, tensão de toque. O cabo condutor, ao tocar na parte metálica da torre, produz um curto-circuito do tipo monofásico à terra. A corrente de curto-circuito passará pela torre, entrará na terra e percorrerá o solo até atingir a malha de subestação, retornando pelo cabo da linha de transmissão até o local do curto. No solo, a corrente de curto-circuito gerará potenciais distintos, desde o pé da torre até a distância remota. Esse potencial é apresentado pela curva da figura acima, eu mando a foto para vocês. Uma pessoa tocando na torre, no momento do curto-circuito, ficará submetida ao choque proveniente da tensão de toque entre a palma da mão e o pé. Haverá uma diferença de potencial chamada de tensão de toque. Um método do equipamento em que está tocando com a mão, nesse caso, a resistência R1, representa a resistência de terra do pé da torre, até a distância de 1 metro. O restante do trecho da torre é representada pela resistência R2. Então, na verdade, em volta da torre, a 1 metro da torre, a gente tem um tipo de resistência que seria R1. Tá? Após esse 1 metro, a gente tem um outro tipo de resistência que é R2. Tá? Mas também é causador de choque. A resistência do corpo humano para a corrente alternada de 50 ou 60 Hz, pele suada para tensão de toque marca 250 volts, fica saturada em 1000 ohms. Cada pé em contato com o solo terá uma resistência de contato representada por R, contato. Assim, a tensão de toque é expressa pela fórmula V, toque é igual a R, corpo humano, mais R, contato, dividido por 2, I, choque. É isso aqui. V, que é o toque, é igual a R, que é corpo humano, mais R, contato, mais 2 e choque. O aterramento no pé da torre só estará adequado se, no instante do curto-circuito monofásico, a tensão de toque ficar abaixo do limite da tensão para não causar fibrilação ventricular. A tensão do toque é perigosa porque o coração está no trajeto da corrente de choque, aumentando o risco de fibrilação ventricular. Tensão de passo. A tensão de passo é a tensão elétrica entre os dois pés no instante da operação. No caso da torre de transmissão, a pessoa receberá entre os dois pés a tensão de passo. Nos projetos de aterramento, considera-se a distância entre os dois pés de 1 metro. Pela figura representada, obtém-se a expressão V, passo, é igual a resistência do corpo humano mais
2 vezes a resistência de contato. Que vai ser igual a I choque. Na verdade é a corrente, o I é a corrente de choque que a pessoa vai tomar, tá? O aterramento só será bom se a tensão de passo for menor do que o limite de tensão do passo, para não causar fibrilação ventricular no ser humano. A tensão de passo é menos perigosa do que a tensão de toque. Isso se deve ao fato de o coração não estar no percurso da corrente de choque. Essa corrente vai de pé em pé, mas mesmo assim é também perigosa. Por quê? Porque na verdade seria de pé em pé, quer dizer, você está andando, ela vai passar de um pé ao outro pé. Mas aonde a corrente vai percorrer? De um pé ao outro. Ele vai estar passando na genitália, vai estar passando, além de estar na genitália, ele vai pegar as maiores veias do corpo humano. Tá? E a energia elétrica, ela usa o sangue para circular dentro do corpo humano. Tá? É claro que ela vai procurar a terra, tá? Mas isso não impede dela circular no corpo todo. Ok? Isso pode dar problema também no coração. Sendo o sangue condutor, a corrente do choque, devido à tensão de passo, vai do pé até o coração e deste ao outro pé. Por esse motivo, a tensão de passo é também perigosa e pode provocar fibrilação muscular. Observe que as tensões geradas no solo pelo curto-circuito criam superfícies equipotenciais. Se a pessoa estiver com os 2 pés na mesma superfície de potencial, a tensão de passo será nula. Quer dizer, se você estiver com os pés juntos ou próximos um do outro, a corrente será nula. E como que a gente faz para sair de perto disso daí? É só manter os passos bem próximos um do outro, arrastar os pés, não levantar e sair devagarzinho. Isso não quer dizer que não é só onde tem torre, mas se cair um cabo num asfalto, em algum lugar assim, que possa estar circulando uma corrente elétrica, a gente tem que tomar muito cuidado quanto à tensão de passo, tá? Se a pessoa estiver com os 2 pés na mesma superfície do potencial, a tensão de passo será nula. Não havendo choque elétrico, a tensão de passo poderá assumir uma gama de valores que vai de 0 até a máxima diferença entre as 2 superfícies equipotenciais separadas de 1 metro. Um agravante é que a corrente de choque, devido à tensão de passo, contrai os músculos da perna e coxa, fazendo a pessoa cair, e ao tocar no solo com as mãos, a tensão se transforma em tensão de toque no solo. Nesse caso, o perigo é maior porque o coração está contido no percurso da corrente de choque. No gado, a tensão de passo se transforma em tensão entre patas. Essa tensão é maior que a tensão de passo do homem, com o agravamento de que o gado, a corrente de choque passa pelo coração. Proteção contra choques elétricos. O princípio que fundamenta as medidas de proteção contra choques elétricos, conforme a NR 5410 de 2004, pode ser resumida por 1. Partes vivas de instalações elétricas não devem ser acessíveis. 2. Massa ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em particular, em caso de alguma falha que o torne acidentalmente vivas. No caso 1, o choque elétrico acontece quando se toca inadvertidamente a parte viva do circuito da instalação de energia elétrica. Acontece somente quando 2 ou mais partes do corpo tocam simultaneamente 2 fases, uma fase é a massa aterrada do equipamento elétrico. Nesse caso, a corrente elétrica do choque é atenuada pela resistência elétrica do corpo humano, resistência do calçado, resistência do contato do calçado com o solo, resistência da terra no local dos pés no solo e resistência de aterramento da instalação elétrica no ponto de alimentação de energia. Nesse caso, deve-se prover medidas de proteção básicas que visem impedir o contato com partes vivas perigosas em condições normais, como por exemplo, isolação básica ou separação básica, uso de barreira ou invólucro e limitação de tensão. No caso
2. O choque ocorre quando regiões neutras ficam com diferença de potencial devido a um curto-circuito na instalação ou nos equipamentos. Deve-se notar que, nesse tipo de choque, a pessoa está tocando ou pisando regiões ou elementos não energizados da instalação. Porém, no momento do curto-circuito, ou mais precisamente durante essa área neutras ficam com diferença de potencial, advindo daí o choque elétrico. Nesse caso, devem-se prover medidas de proteção suplentes que visem suprir a proteção contra choques em casos de falha de proteção básica, como por exemplo, equipotencialização e seccionamento automático da alimentação. Isolação suplementar e separação elétrica. O que é equipotencialização e seccionamento automático da alimentação? Tá? Na verdade, você pegar as diferenças de potenciais entre uma chapa, que nem uma porta aqui, ó, tá? Se isso aqui fosse metal de um painel e aqui fosse a parte estrutural do metal, o que você faz? Pega um cabo de aterramento e coloca aqui entre uma parte e outra. Para quê? Para que a diferença de potencial entre as duas seja iguais. Tá? Então, se você colocar a mão nessa porta aqui, tá? E lá estiver fechando curto, você não vai tomar choque, porque vai estar tudo aterrado, você não tem como você manter choque nesse caso, tá? Ou você colocar a mão na porta e colocar a mão no equipamento. Então o seu corpo não vai servir de aterramento para esse tipo de choque, tá? Isolação suplementar. O que é isolação suplementar? São barreiras que a gente coloca no painel, que nem policarbonato, que é aquele acrílico transparente. A gente não usa acrílico porque não pode, tá? O acrílico ele propaga fogo e incendeia, já o policarbonato não. Ele não propaga o fogo, além de não ser quebradiço, tá? Se você cair em cima do policarbonato, ele vai entortar, mas não vai quebrar, tá? E a separação elétrica é você separar por cubículos a parte energizada, vamos falar de um painel com barramento, tá? Da frontal do painel onde você vai trabalhar, onde você vai mexer. Então, o que acontece? Um painel assim, que o painel tem uma profundidade maior, os barramentos ficam atrás da placa onde estão os disjuntores. Então, há uma separação física entre eles, tá? Então, você não consegue ter acesso ao barramento, só vai ter acesso aos disjuntores, ok? Fatores determinantes da gravidade do choque. Os principais fatores que determinam a gravidade do choque elétrico são percurso da corrente elétrica, característica da corrente elétrica, resistência elétrica do corpo humano. Efeitos dos choques elétricos em função do trajeto. Outro fator que influencia nas consequências do acidente por choque elétrico é o trajeto que a corrente faz pelo corpo do acidentado. Isso é um dado importante se considerarmos que é mais fácil prestar socorro a uma pessoa que apresenta asfixia do que a uma pessoa com fibrilação ventricular, já que, nesse caso, é exigido um processo de reanimação por massagem cardíaca, que nem toda pessoa que está prestando socorro sabe realizar. A tabela a seguir representa os prováveis locais por onde poderá se dar o contato elétrico, o trajeto da corrente elétrica e a porcentagem da corrente que passa pelo coração. Amigos, por hoje é só. Até a próxima. Eu colocarei as fotos dessas páginas para vocês. Obrigado.